E ele já está aqui, meu grande amigo Danilo Cacheto. Bem, Rafa, boa tarde. Para a gente falar sobre esse processo eleitoral. O Danilo que acompanhou tempo a tempo, minuto a minuto, não só a apuração, mas também todo o processo eleitoral, né? Todo o trabalho que foi feito por todos os mesários, todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo eleitoral, nessa eleição, e acompanhando e também analisando as pesquisas que foram repassadas anteriormente, explicando aí sobre as diferenças do primeiro turno e para o segundo turno. Então são análises importantes para a gente fazer a partir de agora. Mas o melhor, a democracia, evidentemente, à frente, porque nós tivemos um processo eleitoral muito positivo no Brasil inteiro e nós tivemos uma eleição tranquila aqui também na cidade de Uberlândia, né, Danilo? Boa tarde. Sim, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, o que a gente tem que comemorar hoje é a democracia, né? O fato de os brasileiros terem podido ir às urnas, fazer valer o seu direito de escolha e escolher por um dos dois candidatos que estavam postos aí, seja qual lado fosse. A gente precisa legitimar aquele que a urna escolheu. A urna é soberana e é ela que decide quem que vai governar o país. Então eu acho que a grande alegria é nesse sentido. É claro que tem as torcidas, né? A gente viu aí hoje, claro, ontem, hoje, é festa daqueles que apoiaram o ex-presidente Lula, agora presidente eleito, e de tristeza para o outro lado, assim como há 4 anos foi tristeza para os apoiadores de Haddad do PT, ligado a Lula, e festa para Bolsonaro. Então essa é a beleza da democracia, né? É poder viver essas emoções. Agora, falando aqui pela situação de Uberlândia, a gente viu aí na reportagem da Débora, lá de Araxá, ela conversou com o governador Romeu Zema, que vota lá na escola Delfim Moreira, e aquilo que o governador falou, eu acho que é o que imperou nessas eleições, né? Minas é um estado-chave, muito importante, foi assim nesse segundo turno das eleições. Como foi no primeiro também. Como foi no primeiro, mas no segundo, Rafael, sobretudo depois do resultado do primeiro turno, em que o presidente Bolsonaro tinha ficado um pouco mais de 4 pontos percentuais atrás do Lula, então ele focou muito a campanha aqui em Minas. Veja que em 4 semanas de segundo turno ele esteve em Minas Gerais em 6 ocasiões. Inclusive no sábado, né, na véspera da eleição, ele fechou a campanha lá na Praça 7 em Belo Horizonte. Então, quer dizer, ele focou muito em Minas e tinha razão para isso, porque além de ser um estado muito importante, a gente está falando do segundo maior colégio eleitoral do país, são mais de 16 milhões de votos no jogo, então ele representa muito naquela matemática que é feita no fim da totalização dos votos, mas também porque tinha o apoio do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema... E que abraçou a campanha literalmente nesse segundo turno. Muito. Inclusive, a gente pode, na leitura que a gente faz, o desempenho que o Bolsonaro teve nesse segundo turno, muito se deve, inclusive, ao apoio do Zema, que não foi suficiente para ele ser o majoritário, para ele ganhar aqui no estado, mas ele recuperou muito. Veja que, como eu disse, no primeiro turno ele esteve atrás de Lula 4 pontos percentuais e agora a diferença foi de menos de meio ponto percentual, 0,4. Nós estamos falando de 49 mil votos no universo de 16 milhões de votos. 49 mil votos. Então, Nossa, no universo de 16 milhões, é muito pouco. E lembrando que aqui no nosso estado nós tivemos, por exemplo, cidades onde tivemos diferença de um voto que aconteceu aqui também no estado de Minas Gerais. Então, para você ver e entender como estava disputadíssima e acirrada. E isso, evidentemente, por causa da força do estado de Minas Gerais, refletiu no âmbito nacional, onde nós tivemos 50,9% com a vitória do Lula, né? Mas isso, Rafael, reflete porque Minas é tido no espectro eleitoral como a síntese do Brasil. Por quê? Primeiro que é um estado territorialmente grande. São 853 municípios e que faz fronteira com diversos estados brasileiros que têm perspectivas culturais e econômicas muito diferentes. Exato. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o voto do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, Montes Claros, naquele alto ali, é um voto muito mais parecido como quem vota no nordeste do Brasil, o eleitor da Bahia. Pela localização no mapa. Então, você imagine que na Bahia deu 70% de votos a Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, aquele eleitor vota muito próximo
da Bahia. Aqui no Triângulo Já vai é mais perto de Goiás, do Centro-Oeste. Então, imagine, Goiás teve 60% de votos para Bolsonaro. Aqui, Triângulo deu toda a vitória para o Bolsonaro. Triângulo, com exceção de Ituiutaba, daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, quer dizer, o eleitor de Minas se comporta muito parecido com as regiões do estado. E outro ponto que é interessante a gente verificar é que, por exemplo, quando a gente falava que o Bolsonaro cresceu muito aqui, e veja, Rafael, ele fez o senador eleito de Minas Gerais é Cleitinho Azevedo, bolsonarista raiz. O deputado federal mais votado do país, Nicolas Ferreira, 1,5 milhão de votos, é de Minas Gerais e foi um defensor apoiador nato nesse segundo turno do Bolsonaro. Inclusive, nas redes sociais, na internet, ele causou um enfrentamento muito grande. E mesmo com todo esse esforço, ele ainda não conseguiu romper o Lula, mesmo com essa margem pequena. Isso, na apuração, Rafael, a gente que acompanhou momento a momento daquela adrenalina da apuração, a gente viu o seguinte: o Lula largou em Minas, na apuração, saiu na frente, aí depois virou, Bolsonaro virou. Aí o Bolsonaro ficou em primeiro, e depois virou de novo, pouquinho a pouquinho. Por quê? Porque os votos, a totalização no norte de Minas, ela demora mais. Então, quando chegam os votos do norte de Minas, é que totaliza, acabou dando a vitória para o Lula. Como aconteceu no primeiro turno, inclusive, esse processo. A gente acompanhou juntos, exatamente. A gente viu exatamente então, essa Minas mudança. tem essa dinâmica, né, por causa da dinâmica da totalização. Inclusive, as pessoas que olhavam no primeiro momento da apuração falavam, não, o Bolsonaro vai ganhar, porque realmente a gente via diferença significativa, mas é por causa da quantidade de votos apurados. E o próprio presidente Bolsonaro repetiu algumas vezes, inclusive na quarta-feira, quando esteve aqui em Uberlândia, lá no Palanque, no Camaru, ele disse, ganha o Planalto quem vence em Minas. Ele foi, assim, disse enfático, isso literalmente. Então, eu acredito que é o que, de fato, está acontecendo. Então, Minas refletiu muito parecida a situação do Nacional. Vamos ver como é que está o nosso triângulo aqui, o nosso nariz? Porque o nosso nariz ficou do jeitinho que estava no primeiro turno, né? A gente tem ali as principais cidades do Triângulo, do Alto Paranaíba, Frutal, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Araxá, Patrocínio, Patos de Minas, Paracatu lá no noroeste, lá em cima. Todas essas cidades aqui deram a vitória a Bolsonaro, com exceção de Ituiutaba, que fica no pontal do Triângulo, mas tem uma explicação clara isso daqui. Ituiutaba, representatividade de um político muito forte lá. Muito forte, que é o deputado federal André Janones, reeleito com mais de 200 mil votos, foi o segundo mais votado de Minas Gerais, tem uma atuação, uma presença nas redes sociais muito forte e puxou isso para o ex-presidente Lula, agora presidente eleito. Então, quer dizer, você tem aqui um cenário igualzinho do primeiro turno. Mas vamos ver os números para a gente comparar como que ficou cada cidade, começando por Uberlândia, Rafa. Vamos lá. Olha aí a situação de Uberlândia. No primeiro turno, a gente tinha 46 para Bolsonaro, 44 para Lula. No segundo, a diferença. O Bolsonaro cresceu, né, 7 pontos, deixa eu ver, 7 pontos. 7 pontos percentuais, o Lula cresceu um pouquinho também, cerca de 2 pontos percentuais. Mas Bolsonaro continuou sendo majoritário aqui em Uberlândia numa proporção maior. Qual é a leitura que a gente pode fazer aqui? Bom, aqui em Uberlândia especificamente, pode ter um pouco do apoio do prefeito Adelmo Leão, que também abraçou muito no segundo turno. No primeiro turno, ele já tinha apoiado o Bolsonaro, mas manteve-se mais distante, porque ele tinha uma preocupação, eleger a esposa dele, deputada federal. Então, que foi eleita. Então, ele focou na campanha da Ana Paula para deputada. No segundo turno, tanto ele quanto ela, já eleita, focaram no Bolsonaro. Pode ter garantido alguns votos, haja vista a expressividade política do prefeito, da própria Ana Paula, que foi eleita aqui na cidade com mais de 35 mil votos. Foi a mais votada, a mais votada de Uberlândia. Então, quer dizer, esse número aqui pode refletir um pouco o apoio do prefeito e o apoio do governador Zema também, claro. É claro que esteve aqui em alguns momentos durante esse período do segundo turno. É isso. Agora, esse apoio maciço, principalmente aqui na cidade de Uberlândia, envolvendo essas grandes lideranças, a partir do momento que ocorre uma derrota, onde o Lula foi eleito nacionalmente,
Como trabalhar isso, meu amigo Danilo Cacheta? Principalmente no setor político, né? Nesse trabalho que é minucioso, digamos assim, em relação à nossa cidade, à nossa região. Rafa, eu costumo dizer que é o seguinte, nós jornalistas gostamos muito dos números, da estatística, da pesquisa e do que a urna dá. Só que isso aqui é relevante de hoje até amanhã. Porque depois, o que importa é quem ganhou a eleição. Se ganhou com 1, 2, 10 mil, 200, não sei o quê, quantos milhões, não interessa. Acabou. O importante é que ganhou a eleição e vai presidir o Brasil. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, amanhã ninguém lembra qual é que foi a diferença. Lembra que ele vai ser o presidente do Brasil. Então a dinâmica passa a ser outra. Apoios de deputados, senadores e dos governadores eleitos, que isso é muito importante. E onde está o problema do Lula agora nesse momento? É que um país extremamente dividido e o Bolsonaro conseguiu fazer uma bancada no Congresso Nacional muito expressiva. Veja que o partido dele fez 97 cadeiras na Câmara dos Deputados. No Senado foi uma expressividade tremenda. Vários dos ex-ministros do Bolsonaro foram eleitos senadores nos mais diversos locais do país. Inclusive o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, é senador pelo Rio Grande do Sul. E aí tem o ministro... como é que fala? O astronauta em São Paulo, exatamente. A ministra da Agricultura no Mato Grosso do Sul, assim, é para citar alguns. Então, quer dizer, o próprio Cleitinho, né, em Minas. Então, quer dizer, o Bolsonaro teve uma expressividade grande. Agora, quais são os dois movimentos que a gente precisa observar? Primeiro, já está passando aí de 16 horas, 17 da proclamação oficial do resultado e até agora o Bolsonaro não se manifestou. Inclusive, deixa eu até pedir uma pausa. Não. Deixa eu mostrar mais uma vez imagens, por favor, de rodovias que estão sendo bloqueadas. Isso é uma preocupação. Inclusive, esses caminhoneiros já falaram que só vão tomar algum tipo de decisão a partir do momento que ocorrer o pronunciamento do presidente, né, do atual presidente da República, Bolsonaro. Então, enquanto isso, a gente vem acompanhando aí as movimentações que acontecem nas rodovias, aguardando o pronunciamento do presidente e aguardando aí um posicionamento, que é uma preocupação. Nós falávamos de várias rodovias do Brasil, 040, 153, rodovias espalhadas lá em São Paulo também, Via Dutra, e agora isso também chega a 365 aqui na nossa região, algumas rodovias que já estão sendo paralisadas por esse movimento que vem ganhando força e, evidentemente, pessoas que estão questionando, indignadas em relação ao processo eleitoral, ao que se deu, ao resultado das urnas. Então, por enquanto nada, né, Danilo, do presidente? Por enquanto nada. A gente está aguardando uma manifestação dele, inclusive para saber o tom que vai ser dado. Porque o Bolsonaro, ele tem tudo para ser uma forte liderança política da oposição. Sim. Haja vista esse Congresso que foi eleito, mas resta saber se ele vai ter a disposição de ser a liderança dessa oposição lá no Congresso Nacional. Qual é a disposição dele? Porque é tradição que o candidato derrotado telefone para o candidato vencedor, cumprimente, deseje boa sorte para a condução do país e também fale a nação. Afinal de contas, ele teve 57 milhões de votos, são 57 milhões de pessoas que apostaram nele, então ele precisa dar, inclusive, uma satisfação a esse eleitorado. Né? Inclusive, isso dá força a ele para uma próxima eleição presidencial, evidentemente. Qualquer outra eleição. Né? Uma votação expressiva. Rafael, deixa eu só terminar de passar a cartela, porque o menino já está falando, nosso tempo está acabando. Vamos para Uberaba agora. Uberaba também para a gente ver como é que está a situação dos candidatos. Cadê? Uberaba está aí no pente? Vamos mostrar Uberaba? Uberaba, aí, pronto, olha só. Turno, muito parecido com Uberlândia, hein? Primeiro turno, parecido com Uberlândia, o crescimento, mas Uberaba ainda cresceu um pouquinho mais, né? Agora, veja que o que eu percebi é que o voto do Bolsonaro aqui na nossa região estava bastante consolidado já no primeiro turno. Então, eles... Não mudou, né? Não mudou nada, ele cresceu, claro, cresceu por conta dos apoios e tudo, mas o Lula, ele cresce muito pouco, é de 44 para 45, 36 para 37. Lula praticamente não cresce aqui no segundo turno. Então, outra coisa que a gente pode observar, as pessoas que votaram em Ciro e em Simone no primeiro turno, aqui nessa região, predominantemente votaram em Bolsonaro e não em Lula. Vamos ver outra cidade aqui da nossa área de cobertura, que é Araguari. Cidade né? vizinha. Cidade vizinha. Deu também uma vitória
a Bolsonaro no primeiro turno, no segundo ainda maior, com mais de 60%. Araguari, aliás, foi a segunda cidade aqui da região com maior número de eleitores de Bolsonaro. E Lula, repete o que eu tinha te falado, Rafael, cresce de 37 para 38. E lembrando que Araguari tem uma particularidade, que Araguari tem uma força política aliada ao Bolsonaro muito, muito grande. Isso se mostrou no primeiro turno e mostrou também que trouxe voto aí no segundo turno para o Bolsonaro. Que é o deputado Zé Vitor, Exatamente. do PL, foi reeleito com mais de 200 mil votos e foi o segundo mais votado do partido, em Minas também. Então, e que aí influencia, né? De certa forma, puxa também. Vamos ver outra cidade, eu acho que é Araxá agora. Isso, Araxá lá no Alto Paranaíba, subiu de 47 para 55. 43 para 44 Lula, repete a nossa matemática aqui de que o Lula não cresce, cresce muito pouco, mas o Bolsonaro cresce muito e Araxá tem o fator Zema. É a cidade do governador que apoiou, assim, muito efusivamente o Bolsonaro nesse segundo turno. E para fechar, Patos de Minas, no Alto Paranaíba, lá também olha só, o prefeito, isso, um crescimento expressivo. Patos de Minas foi a maior cidade com eleitores do Bolsonaro, né? 56 para 64%, Lula 34 para 35%, cresce muito pouco, aqui não cresceu nenhum ponto percentual o Lula, se olhar na vírgula, já o Bolsonaro cresce mais de 10 pontos percentuais, deixa eu ver, 56%, não, 9 pontos percentuais, né? Então, quer dizer, aqui em Patos de Minas tem dois fatores interessantes para a gente observar. Primeiro, que o prefeito Luiz Eduardo Falcão apoiou Bolsonaro e fez a mulher dele, a Ludmila Falcão, eleita deputada estadual. Isso. Então é uma grande força ali política da cidade. E ali era um reduto do Bolsonaro. Em 2018 ele teve mais de 80% dos votos. Agora terminou com 64%, caiu o eleitorado dele, mas mesmo assim deu uma ampla vantagem para ele diante do Lula. Bom, com mais de 60 milhões de votos no país, Lula, então, com 50,9%. 50,9%. Eu nunca tinha visto algo parecido e nunca aconteceu no nosso país. Não. Nunca aconteceu. Agora, qual a análise que a gente faz, principalmente para tranquilizar o eleitor que está do outro lado? Mesmo aquele que votou a favor do Lula e aquele que votou a favor do Bolsonaro. A questão é que a eleição acabou, o Brasil continua, nós temos que trabalhar, as contas vão chegar do mesmo jeito, o país precisa se desenvolver. É muito importante a gente analisar, cobrar de quem foi eleito, saber que aquilo que foi prometido na campanha de fato já está sendo cumprido, ter esse olhar mais fiscalizador. E esse olhar fiscalizador precisa ser de quem votou e de quem não votou no presidente eleito. E, claro, olhar os próximos movimentos, por exemplo, a composição do ministério, quem vai comandar a equipe de transição de governo, são indicadores do que pode acontecer na gestão do país nos próximos 4 anos. A responsabilidade da presidência da República é muito séria. Influencia na vida de todo mundo, de todos nós. Exato, né? Então, exatamente. Vamos acompanhar a formação dos ministérios, Simone Tebet possivelmente que também vai participar desse governo. Então, a gente vai acompanhar tudo para trazer os detalhes e informar você. Meu amigo Danilo Cacheta, que honra. Obrigado. Muito obrigado. A honra é minha. Obrigado a todos. E claro que o nosso jornalismo vai continuar acompanhando tudo isso, né? Toda essa movimentação política e principalmente aqui na nossa região a partir do momento que o Lula foi eleito, então. Vamos saber se vai ter ministro de Minas Gerais, se isso muda o cenário aqui na região, porque tem suplente aqui, ex-prefeito, ex-deputado ali no gargalo. Foi muito bem eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui também. Então, vamos saber como é que vai ser essa composição. Perfeito. Tchau, gente, boa tarde. Obrigado. Danilo Cacheta junto com a gente, fazendo essa análise para você, amiga e amiga.